nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. Tradução do Frei Ari Pintarelli. Editora Vozes, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso possam, devam e queiram, ao gostarem deste conteúdo, comprem o livro, adquiram a obra. E caso possam, devam e queiram auxiliar-me neste trabalho, caso concordem com o que aqui é feito, centavos serão bem-vindos. Os links para auxílio estão todos no descritivo abaixo. Há também a possibilidade de compras de livros que chegarão até mim para que sejam gravados ou ainda a comunidade de membros. Obrigada a todos que auxiliam de alguma forma e que fazem parte. Muito obrigada mesmo. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Outra maneira de auxiliar é de graça, rápido. Basta alguns cliques, comentando, curtindo, compartilhando. E é claro, por favor, orem por mim. Coloquem-me nas vossas orações. Muito obrigada. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prólogo. Elevamos hinos de ação de graças e cantos de louvor à Divina Majestade por termos chegado ao primeiro domingo do 9º mês. Fazemos notar que de 1º de novembro a 1º de dezembro se leem na Igreja os livros dos profetas Ezequiel e Daniel e dos 12 profetas menores. Dividi-los-emos deste modo: no primeiro domingo exporemos Ezequiel, no segundo Daniel, no terceiro e no quarto os livros dos 12 profetas menores. Neste mês há 4 domingos, nos quais são lidos 4 evangelhos. Procuraremos concordar com suas partes algumas passagens dos mencionados livros proféticos. Vigésimo primeiro domingo depois de Pentecostes. Temas do sermão. Evangelho do 21º domingo depois de Pentecostes. Havia um funcionário do rei, cujo filho estava doente. Evangelho que dividiremos em 2 partes. Primeiramente, sermão sobre a repressão dos desejos carnais e sobre a confissão dos pecados, que é comparada à safira por causa de suas 4 propriedades. Sobre o firmamento, apareceu alguma coisa, como pedras de safira. Parte primeira, as 9 ordens angélicas e seu simbolismo. Havia um funcionário do rei. Sermão aos religiosos, vi descer um anjo. O tríplice amor, o querubim estendeu a mão. As 4 abominações, a primeira contra os prelados e os sacerdotes. Filho do homem, levanta os teus olhos. Contra os prelados e os religiosos que dão aos parentes o patrimônio do crucificado. Filho do homem, escava a parede. Contra as propriedades do mundo, quando te voltares. E contra aqueles que, por causa das coisas temporais, esquecem-se do Senhor. E eis que a porta do templo. Sermão para a natividade do Senhor. Aquele que estava à porta, sentado sobre o trono, disse ao homem vestido de linho. Parte segunda, sermão sobre a fé e sobre a contemplação. Isso era o que se via em meio aos animais. A descida da humildade, precisamente enquanto descia para casa. Sermão sobre a obediência. No meio do fogo, via-se como que uma espécie de eletro. E as penas prateadas da pomba. A vida da alma e o perfume dos frutos.
Só disso vivem certos povos. Anunciaram-lhe que seu filho estava vivo. E a febre da luxúria. Na hora 7ª, exórdio, a mortificação dos desejos carnais e a confissão. Naquele tempo, havia um funcionário do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Lemos no profeta Ezequiel: sobre o firmamento que estava iminente sobre as cabeças dos animais, havia algo como pedras de safira em forma de trono, e sobre esta espécie de trono no alto uma figura com aparência de homem. Observa que nesta passagem são postas em evidência 4 entidades: o primeiro, os animais; segundo, o firmamento; terceiro, o trono de safira; e o quarto, a figura com aparência de homem. Os animais simbolizam os desejos carnais que, como animais brutos, mancham a terra da nossa mente. E por isso o Senhor, por boca de Ezequiel, diz: foste arrojada sobre a face da terra com desprezo da tua vida. Vi-te pisada no teu sangue. Isto é, na imundície dos desejos carnais. A cabeça dos animais representa o início dos desejos da carne, da qual no Gênesis se diz: ela te esmagará a cabeça. E isso acontece quando o firmamento está iminente sobre a cabeça dos animais. O firmamento é a contrição do coração, pois no Gênesis está escrito: faça-se o firmamento no meio das águas, dividindo as águas de outras águas. A mente do penitente, contrito de seus pecados, tem as águas superiores, isto é, o fluxo da graça, e as águas inferiores, isto é, o fluxo da concupiscência, que devem estar debaixo dele, porque sempre tendem para a queda. Ou as águas superiores representam a razão, que é a força superior da alma, que sempre chama o homem para o bem, e as águas inferiores, porém, o chamam para a sensualidade. E temos uma referência a isso em Ezequiel. Vi como uma espécie de metal brilhante, da cintura para cima e da cintura para baixo, uma espécie de fogo. Diz a glosa: o que está acima da cintura, onde se encontram os sentidos e a razão, não tem necessidade de ser queimado pelo fogo ou pelas chamas, mas tem necessidade de um metal preciosíssimo e puríssimo. O que se encontra abaixo da cintura, onde agem os órgãos de união e procriação, e onde existem os estímulos aos vícios, tem necessidade de chamas purificadoras. Sobre a cabeça dos animais, portanto, haja o firmamento, isto é, a contrição do coração que esmague desde o início os desejos da carne, e então sobre o firmamento haverá uma espécie de pedra de safira em forma de trono. No trono é designada a confissão dos pecados, e com razão. Afinal, como para sentar-se no trono é preciso abaixar-se, assim o penitente deve humilhar-se na confissão, julgando a si mesmo e condenando-se, destruindo assim todo o mal cometido. Com efeito, diz-se nos Provérbios: o rei que está sentado no seu trono destrói todo o mal com o seu olhar. E observa que a confissão deve ter precisamente o aspecto da pedra de safira, que é dotada de 4 propriedades. Tem a cor do céu sereno, mostra em si mesma uma estrela, faz parar o sangue e elimina o antraz. Assim, a confissão dos pecados deve ser semelhante ao céu pela esperança do perdão, e dizer com o ladrão: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Deve também mostrar em si mesmo uma estrela. Estrela vem de stare e simboliza o firme propósito de não recair no pecado. Com efeito, como as estrelas são imóveis e firmes no céu, giram em perpétuo movimento, assim o penitente deve estar firme e constante na penitência, e onde quer que vá e se mova, deve ter sempre o firme propósito de jamais recair no pecado. Se a confissão não mostrar essa estrela, não se deve absolutamente impor-lhe a penitência, dar-lhe a absolvição. Com efeito, o Senhor disse: vai, e não queiras mais pecar. Não disse: não peques, mas não queiras pecar. Igualmente deve parar, coagular o sangue. Sangue é quase como dizer suave e indica a complacência e o prazer do pecado, que a confissão deve parar, para que não flua do coração e dos sentidos do corpo. Se a confissão tiver esses 3 requisitos, seguirá necessariamente também o 4º, porque eliminará o antraz, quer dizer, a sugestão diabólica.
E nesse trono de safira, semelhante a um metal brilhante, repousa o Deus e homem, isto é, Jesus Cristo, que libertará de toda enfermidade de pecado a alma que se confessa, como libertou da doença o filho do funcionário real, do qual precisamente fala-se no evangelho de hoje. Havia ali um funcionário do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Observe dois fatos postos em evidência neste evangelho: a doença do filho do funcionário e a fé deste último. O primeiro, onde diz, havia ali um funcionário real. O segundo, onde diz, o homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito. No introito da missa, lê-se o salmo Se examinares, Senhor, as culpas. A seguir, lê-se a carta do bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor. Dividi-la-emos em duas partes, considerando a sua correspondência com as duas mencionadas partes do Evangelho. Primeira parte, fortalecei-vos no Senhor. Segunda parte, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade. Observa ainda que, neste Evangelho, João fala da doença e da cura do filho do funcionário real, e na carta o apóstolo fala da tentação do diabo que torna doente a alma, e da armadura de Deus, que resiste fortemente contra o próprio diabo. É por isso que a carta é lida junto com este Evangelho. Primeiro, a doença do filho do funcionário real. Havia um funcionário do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veremos o que significam estas quatro coisas: o funcionário, seu filho, a doença deste e Cafarnaum, e trataremos de cada uma delas. Cada fiel é chamado funcionário real, latim regulus, pequeno rei do rei, funcionário real do rei dos reis, de toda a criação, o Senhor Jesus Cristo, que manda sobre os anjos no céu e sobre os homens neste mundo, porque cada um tem em si mesmo uma certa representação das ordens celestes, e consta também ele de 4 elementos fundamentais, de que constam todas as criaturas. As ordens coros celestes são 9, mas nós as ordenaremos em 3 grupos de 3. 3 grupos de 3 ordens coros cada uma. No primeiro grupo estão os anjos, os arcanjos e as virtudes. Nos anjos é representada a observância dos preceitos, nos arcanjos a obtenção aos conselhos e sua aplicação, nas virtudes os prodígios da vida santa. Também tu, pois, fazes parte do coro dos anjos quando observas os mandamentos do Senhor. Diz o profeta Malaquias: os lábios do sacerdote serão os guardas da ciência. Sobre este assunto, veja o sermão do domingo da 50ª sobre o Evangelho. Um cego estava sentado ao longo do caminho. Da mesma forma, fazes parte do coro dos arcanjos quando observas não só os mandamentos, mas te esforças por seguir também os conselhos de Jesus Cristo. Com efeito, Isaías te sugere: toma conselho, convoca uma assembleia. Enfim, passas a fazer parte do coro das virtudes, quando resplandeces com os milagres de uma vida santa. Diz o Senhor: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. E a glosa comenta: o que o Senhor opera em nós com o nosso concurso é maior do que tudo aquilo que Ele opera sem nós. De modo que, quando um ímpio se torna justo, essa obra é maior do que tudo aquilo que há no céu e na terra, e em outras partes. Porque aquelas coisas passarão, mas essa obra permanecerá. E naquelas há somente a obra de Deus, enquanto nesta há também a imagem de Deus, está também a imagem de Deus. Ainda que Deus tenha criado os anjos, a justificação do ímpio parece obra maior do que criar os justos. Pois também, se em ambas as obras existe um igual poder, na justificação do ímpio existe uma maior misericórdia. No segundo grupo estão os principados, as potestades e as dominações. Considera que existem em nós 3 entidades sobre as quais devemos dominar, se não exatamente como reis, ao menos como funcionários do rei. Isto é, os pensamentos, os olhos e a língua. Os principados subjugam os espíritos malignos, e nós devemos manter no freio os pensamentos malignos, isto é, maligniti, que queimam malignamente. Diz João no Apocalipse: vi descer do céu um anjo que tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Prendeu o dragão, a serpente antiga, isto é, o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos.
Sentido moral. O anjo é figura do justo que desce do céu quando, mesmo na condição de vida em que se encontra na terra, esforça-se por modelá-la segundo a pureza do céu. Aqui na terra tem a chave e a corrente. A chave é o discernimento com o qual o justo fecha e abre o abismo dos pensamentos. Fecha quando os refreia, abre quando os escolhe. A corrente em sua mão representa a prática da penitência. Diz-se corrente em latim catena, de capiendo teneo, seguro prendendo. Ou também porque, depois de ter prendido, segura com muitos nós. Quando a contrição se acompanha da confissão, a confissão acompanha-se da obra reparatória de penitência. E quando esta última se acompanha do amor ao próximo, forma-se como que uma grande corrente com a qual o justo acorrenta o dragão, a serpente antiga, isto é, o diabo, Satanás. No dragão é representado o espírito de soberba, na serpente o pensamento envenenado da luxúria. No diabo, nome que em hebraico significa aquele que lança abaixo, é representada a avareza. Em Satanás, que quer dizer adversário, é indicado o mal da discórdia. O justo amarra todas essas maldades com a corrente por 1000 anos, quando subjuga o dragão da soberba com a contrição do coração, a serpente da luxúria com a confissão, o diabo da avareza com as obras de reparação e com a doação de esmolas, o Satanás da discórdia com amor ao próximo. E tudo isso por 1000 anos, número perfeito que indica a perseverança final. Depois devemos dominar os olhos, que são como ladrões que roubam a jovem da terra de Israel, isto é, a pureza da mente do justo, e dizer com Jó: estabeleci um pacto com os meus olhos de nem sequer pensar numa virgem. E no Gênesis, o Senhor diz a Caim: se fizeres o bem, terás o bem, e se fizer o mal, o pecado estará logo à tua porta, mas a concupiscência está debaixo de ti, e tu poderás dominá-la. O pecado às portas é precisamente a concupiscência da carne nos olhos, e se sobre ela exercemos o nosso domínio, o apetite carnal nos será submisso, porque será reprimido pelo jugo da razão. E, enfim, a língua que, como uma prostituta, é inquieta e impaciente, cujos pés não podem parar dentro de casa, umas vezes na rua, outras na praça, outras nas esquinas, ela está sempre de emboscada. Devemos saber dominá-la, para que, como diz Tiago, não venha a contaminar todo o corpo e incendiar o curso da vida e pôr fogo em toda a floresta. Se fizermos parte desses 3 coros, isto é, dos principados, das potestades e das dominações, também nós seremos verdadeiros pequenos reis. No terceiro grupo estão os tronos, os querubins e os serafins. Somos tronos quando nos humilhamos a nós mesmos e nos julgamos. Diz o Salmo: ó Deus, dá ao rei o teu juízo. Ao rei, isto é, ao justo, Deus dá o seu juízo para que ele próprio se julgue, a fim de que Deus não encontre nele algo a ser condenado. Se nos julgarmos a nós mesmos, diz o apóstolo, não seremos julgados. Ó Deus, dá-me o teu juízo, para que de teu eu o faça meu, e fazendo o meu, possa fugir do teu. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Querubim interpreta-se plenitude da ciência, que é a caridade, e quem tem a caridade é perfeito e sabe como deve se comportar. Por isso somos querubins quando fazemos o bem, animados pela caridade. Está escrito em Ezequiel: um querube estendeu a mão do meio dos querubins para o fogo, que estava entre os querubins. Tomou-o e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho. Observa que nesta passagem, uma vez está escrito querube e 2 vezes querubim, porque a caridade é tríplice, a tua, a de Deus e a do próximo. Tu, portanto, que és querube, no que se refere a ti, estende a mão das obras santas do meio dos outros querubins, isto é, da caridade de Deus, ao fogo da vida santa, que está entre os querubins, isto é, entre os homens santos e cheios de caridade. E daquele fogo, quer dizer, do exemplo da sua vida santa, dá-o ao homem revestido de linho, isto é, a cada cristão revestido da fé na encarnação do Senhor. Todos quantos fostes batizados em Cristo, diz o apóstolo, revestistes-vos de Cristo.
Se tu não fores antes querube em ti mesmo, não poderás, do meio dos querubins, estender a tua mão ao fogo que está entre os querubins. Começa, pois, pela tua caridade, e depois poderás exercer a caridade também para com os outros. Do mesmo modo, serafim interpreta-se ardente. Somos serafins quando, inflamados do fogo da compunção, aprofundamo-nos em lágrimas para obter a fonte das águas inferiores e das águas superiores. Vim trazer fogo à terra, diz o Senhor. E o que quero eu, senão que se acenda e faça derreter o gelo? Lemos no Cântico dos Cânticos: a minha alma, diz a esposa, como que se liquefez quando o meu amado falou. Portanto, quem reproduz em si mesmo, na maneira acima ilustrada, esses 9 coros angélicos, e de acordo com seu modelo dispõe e organiza ordenadamente a vida do corpo, que consta dos 4 elementos fundamentais, com justiça pode ser chamado pequeno rei ou funcionário do rei, do qual o Evangelho diz precisamente: havia um funcionário do rei. Ele tinha um filho doente em Cafarnaum. O filho do funcionário real é figura da alma fiel a Jesus Cristo, a qual, enquanto vive segundo o modelo dos 9 coros angélicos, permanece incólume. Mas quando se detém em Cafarnaum, está enferma de morte. Cafarnaum interpreta-se campo fértil, ou também campina da consolação. Nestas 4 palavras, campo, fértil, campina e consolação, são indicados os 4 estados da vida do homem, isto é, dos clérigos, dos religiosos, dos pobres e dos ricos. Os clérigos no campo da igreja fazem-se grandes do patrimônio de Cristo. Os religiosos, na tranquilidade e no ócio, como um grande fruto, corrompem-se com o verme da concupiscência. Os seculares pobres trabalham como numa campina e se lamentam de sua pobreza. Os ricos gozam nos prazeres da riqueza e, portanto, esquecem-se do Senhor. Todos esses estão doentes em Cafarnaum. Esses 4 estados de vida concordam com as 4 abominações que o Senhor mostrou a Ezequiel. Diz o Senhor: Filho do homem, levanta os teus olhos. E levantei os olhos para o caminho setentrional, e eis que vi ao norte da porta do altar aquele ídolo do ciúme, posto bem à entrada para provocar o ciúme. E ele me disse: Filho do homem, vês o que estes fazem? Vês as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me retire para longe do meu santuário? Eis a soberba dos clérigos. O ídolo do ciúme é a soberba dos clérigos, e ela provoca o ciúme de Deus, isto é, a sua ira e a sua vingança. Daí que diz: eles me provocaram com o que não era de Deus, e irritaram-me com as suas vaidades. Um prelado da igreja ou um ministro do altar soberbos, o que são, senão ídolos do ciúme, precisamente na entrada da porta do altar? Mas, ai, quantas abominações se cometem na casa do Senhor! O próprio Senhor, por boca do profeta, diz deles: violarão o meu santuário, ali entrarão os saqueadores e o profanarão. Propriamente, emissário é chamado o cavalo destinado à união com as éguas. Emissários são os clérigos soberbos e luxuriosos que violam o santuário do Senhor, isto é, o corpo de Jesus Cristo, pisam tudo aquilo que tem em si mesmos e profanam a igreja, a santa igreja. Por isso o Senhor continua: retirar-me-ei para longe do meu santuário. No primeiro livro dos Reis, narra-se que, por causa dos pecados de Ofni e Finéias, que se uniam às mulheres que prestavam serviço à entrada da tenda da reunião, foi capturada a arca do Senhor dos Exércitos, que está sentado sobre os querubins. E eis a segunda abominação: se te voltares, verás abominações ainda maiores. E me disse: Filho do homem, escava na parede. E tendo eu escavado na parede, apareceu uma porta, e ele me disse: entra, e vê as péssimas abominações que estes aqui cometem. E tendo entrado, olhei, e eis que havia ali imagens de toda sorte de répteis e abominação de animais, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede por toda a volta. E 70 homens da casa de Israel estavam em pé diante dessas pinturas. E Jeconias, filho de Safã, também em pé no meio deles.
e cada um tinha em sua mão um turíbulo, e a fumaça do incenso, que dele saía como uma névoa, elevava-se para o alto. E ele me disse: Viste bem, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, o que cada um deles pratica no segredo da sua câmara. Porque eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor desamparou a terra. Das palavras escava na parede até estavam pintados na parede por toda a volta, veja o sermão Toma contigo os perfumes e a mirra, que é intitulado no início do jejum, quarta-feira de cinzas. E 70 anciãos da casa de Israel. Assim comenta Jerônimo: devemos orar para que os anciãos da casa de Israel não façam nas trevas o número 7, que é um número sagrado, e multiplicando-o por 7 dezenas, persistam nos seus erros e adorem as representações dos ídolos, isto é, dos seus vícios, e a fumaça do sacrilégio continue a subir até Deus. Os religiosos do nosso tempo são chamados 70 homens, embora pela perfeição de sua ação deveriam ter a septiforme graça do Espírito Santo. E ao contrário, insensatos, o que fazem? Permanecem de pé diante das pinturas. E entre eles está Jeconias, o qual, como diz a glosa interlinear, tendo renegado a religião, adorava os ídolos no templo do Senhor. As pinturas sobre a parede representam os sonhos de soberba, de gula e de luxúria que vem à mente, ou também a hipócrita simulação religiosa, ou, no religioso, o amor carnal dos parentes e talvez também dos filhos e das filhas. E por isso, nos répteis que clamam, ai de vós, são representados os filhos e os netos. Nos animais imundos é representada a hediondez da fornicação, e nos ídolos pintados os parentes e os amigos. Eis que pinturas adoram alguns religiosos do nosso tempo. E o que é pior, está ali Jeconias, quer dizer, o abade ou o prior, filho de Safã, que significa juízo, isto é, condenação de morte eterna, que está em meio a eles e adora as mesmas pinturas. Ele, que deveria proibi-lo. E cada um deles tinha na mão um turíbulo. O que representa o turíbulo nas mãos? Senão as provisões dos mosteiros, dadas a título de esmola e de oferta, que são confiadas ao poder do superior. Mas estes gregários de Judas, que como o traidor tem suas caixas particulares, com o turíbulo das esmolas e o incenso dos sacrifícios oferecidos pelos fiéis para os defuntos, incensam suas pinturas, isto é, dão a seus parentes e a outras pessoas os bens do mosteiro, que pertencem aos pobres. E sobre isso não é necessário que desçamos a particulares. Certamente ouviste e viste, filho do homem, o que nas trevas fazem os anciãos, envelhecidos no mal. E depois dizem: o Senhor não nos vê. Mas eles é que estão nas trevas e não veem, e assim pensam não serem vistos. E ainda Jerônimo comenta: se pensássemos que o Senhor está sempre presente e que tudo vê e julga, jamais ou dificilmente cairíamos em pecado. E eis a terceira abominação. O Senhor me disse: quando te voltares, verás outras abominações. E levou-me à entrada da porta do Senhor, que olhava para o lado do aquilão. E eis que ali estavam umas mulheres sentadas, chorando Adonis. E ele me disse: por certo viste, filho do homem. Jerônimo explica que os hebreus e os siríacos chamam Adonis com o nome de Tamuz, que significa belíssimo. Por Tamuz ou Adonis entende-se a prosperidade deste mundo, que é aliada de Vênus e da luxúria. As mulheres que choram representam todos aqueles que choram por ter perdido a riqueza. Mas ai, quantos efeminados hoje choram por ter perdido a riqueza e pela pobreza não desejada, e muitas vezes perdem também a fé. Com razão são chamados vilães, de vila, campanha, isto é, servos da terra, e portanto escravos do diabo. Eles não são do nobre sangue de Jesus Cristo, que não só manda deixar aquilo que se tem, mas também alegrar-se daquilo que se perdeu e da pobreza. E enfim a quarta abominação: se te voltares, verás abominações ainda piores que estas. E eis que se achavam à porta do templo uns 25 homens que tinham as costas voltadas para o templo do Senhor e as faces viradas para o oriente.
e adoravam o sol que nascia. E ele me disse: por certo viste, filho do homem. Ter as costas voltadas para o templo do Senhor significa desprezar o Criador, esquecer-se da morte de Jesus Cristo, não se importar com a vida eterna. Ter a face voltada para o Oriente e adorar o sol significa procurar a felicidade no esplendor dos cargos, na glória, e para consegui-la estar disposto também a adorar um homem. E contra tudo isso temos aquilo que diz Mardoqueu no livro de Ester. Senhor, que conheces tudo, sabes que não foi por soberba nem por desprezo que fiz isso de não adorar o altivo Amã, porque para salvar Israel pronto estaria até a beijar com gosto os vestígios dos seus pés. Mas temi tributar a um homem a honra devida ao meu Deus e adorar algum outro que não fosse o meu Deus. Certamente os ricos deste mundo infelizes não se comportam deste modo. A eles diz o Senhor: ai de vós ricos, que já tendes a vossa consolação. Todos aqueles que se tornam culpados das mencionadas abominações contraem também eles na alma a doença do filho do funcionário real de Carfanaum, e se trata de uma doença mortal. O funcionário do rei persista, pois, na sua oração, para que seu filho seja libertado da doença e curado, e se digne ouvi-lo aquele que é bendito nos séculos. Amém. Mas prossigamos. Tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judeia à Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que fosse à sua casa curar seu filho, que estava à morte. Judeia significa proclamação. Galileia, roda ou volubilidade. Jesus Cristo passa, pois, da Judeia para a Galileia, quando da vida eterna, na qual há a proclamação do louvor dos anjos, ele desce para a roda da nossa volubilidade, isto é, sobre a terra. E sobre isso temos uma concordância em Ezequiel, quando se narra que aquele que estava sentado no trono disse ao homem vestido de linho: entra para o meio das rodas que estão sob os querubins, enche a tua mão de carvões ardentes que estão entre os querubins e espalha-os sobre a cidade. O linho indica o corpo santíssimo de Jesus Cristo que o vestiu recebendo-o da terra virgem para cobrir a nossa nudez. A ele o Pai disse: entra no meio das rodas. A roda volta ao ponto do qual partiu e por isso indica a natureza humana a qual foi dito: és pó e ao pó retornarás. O filho, pois, entrou no meio das rodas, quando da Judeia desceu para a Galileia, assumindo a natureza humana, apareceu sobre a terra e viveu entre os homens, tornando-se semelhante a eles. Disse: as rodas que estão sob os querubins, porque foi feito pouco inferior aos anjos. E assim encheu sua mão de carvões acesos que estão entre os querubins, isto é, nos 2 testamentos, e os espalhou sobre a cidade, quer dizer, sobre a Santa Igreja. Ou espalha os carvões acesos sobre a cidade quando infunde na alma os carvões do seu temor e do seu amor, que lhe fazem abandonar os prazeres do mundo e da carne, a fim de que ela, inflamada e iluminada, sare da doença. Portanto, o funcionário real, sabendo que o filho, isto é, a sua alma, está doente em Carfanaum, deve dirigir-se a ele com a contrição do coração e pedir-lhe, com a confissão da boca, que cure seu filho, no qual se diz: já estava à morte. E repare que com razão diz estava à morte. Em latim, incipiebat morri. Começava a morrer. Com efeito, pela satisfação da carne e pelo gozo do mundo, começa a morte da alma. E essa morte se realiza na condenação da geena, que durará para sempre. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Os prodígios são chamados assim porque porodicunt, falam do depois. Isto é, predizem o futuro de longe. Em referência a isso, encontramos que o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e aos povos apóstatas que se apartaram de mim. Estás com incrédulos e pervertedores e habitas com escorpiões. Não querem ouvir a ti, porque não querem ouvir a mim. Diz-lhe o funcionário real:
Vem, antes que meu filho morra. E a glosa: como se Cristo não pudesse salvar sem estar presente. Por isso, para demonstrar que não está ausente do lugar ao qual é convidado, o Senhor o cura apenas com uma ordem. Disse, pois, vai, o teu filho vive. E em Ezequiel, quando ainda estavas no teu sangue, eu te disse, vive. Porque não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Por acaso quero eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Ou que se converta e viva. Refletindo e afastando-se de todas as culpas cometidas, por certo ele vive e não morrerá. Por isso, no introito da missa de hoje, canta-se: se examinares, Senhor, as nossas maldades, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em ti se acha a clemência, Deus de Israel. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da Epístola: fortalecei-vos no Senhor, para não desfalecer na doença que provém de Cafarnaum, e no poder de sua virtude, daquele que disse, vai, o teu filho vive, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Considera que quem quiser ser soldado de Deus, revestir-se de sua armadura e resistir contra as ciladas do demônio, deve ter o cavalo da boa vontade, a sela da humildade, as ferraduras da constância, as esporas do duplo temor, o freio da temperança, o escudo da fé, a couraça da justiça, o elmo da salvação e a lança da caridade. Quem se revestir dessas armas não será atingido pela doença de Cafarnaum. E são armas necessárias, porque nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam nas regiões celestes. Como se dissesse, combatemos não somente contra os vícios da carne e do sangue, mas contra os demônios, que chefiam outros demônios, isto é, contra aqueles que têm poder sobre aqueles que se encontram nas trevas dos pecados, contra os mundanos, contra aqueles que levam para a ruína, contra essas forças tenebrosas que induzem a realizar obras tenebrosas, isto é, as abominações indicadas pelo profeta Ezequiel, contra os espíritos malignos. E isso pelos bens celestes. E os espíritos malignos não combatem contra nós por uma coisa de pouca monta, mas para privar-nos da herança celeste. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos libertes da doença de Cafarnaum e das 4 mencionadas abominações, de maneira que possamos resistir às ciladas do diabo e sermos dignos de viver contigo na vida do céu. Nolo concedas tu, que vives e reinas nos séculos eternos. Amém. E segundo, fé do funcionário do rei. O homem deu crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. Diz a glosa: embora rogado, o Senhor não foi ao filho do funcionário real, para não dar a impressão de querer honrar a riqueza. Promete, porém, ir ao servo do centurião, porque não despreza a realidade natural do homem. Naquele em quem destruiu a soberba, vício que não dá importância à realidade natural, mas só àquilo que aparece externamente, certamente não honra a riqueza. Com efeito, pela boca de Ezequiel diz: a prata deles será lançada fora, e o seu ouro será reputado como esterco. A sua prata e o seu ouro não os poderão livrar no dia do furor do Senhor. Isso pode-se entender também no sentido moral, porque a prata da eloquência e o ouro da sabedoria não poderão certamente salvar Túlio Cícero e Aristóteles no dia do furor do Senhor, que assim fala no livro de Jó: não pouparei nem terei atenção à força de suas palavras, pronunciadas exatamente para levar à compaixão. E observa que primeiro o Evangelho diz que acreditou e depois que partiu, porque primeiro vem a fé do coração e depois o caminho das obras. Realmente lemos em Ezequiel: pelo meio dos animais podia-se ver um resplendor de fogo e sair relâmpagos de fogo. E os animais iam e voltavam à semelhança do relâmpago coruscante. O resplendor de fogo simboliza a fé que ilumina. De fato,
A tua fé te salvou, quer dizer, iluminou-te. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Desse fogo sai o fulgor das obras boas, e assim os animais, isto é, os santos, elevam-se à contemplação, mas depois voltam para a ação. Não podem deter-se por longo tempo na contemplação, se querem que também os outros deem fruto. A semelhança do relâmpago coruscante, por meio deles que se elevam para a contemplação e depois persistem nas boas obras, difunde-se sobre os outros como que uma luz do céu. Diz Gregório, a caridade eleva-se a admiráveis alturas quando vai procurar piedosamente o próximo na condição mais miserável. E quando desce amorosamente para as coisas mais humildes, retorna depois com maior mérito para as mais sublimes. Aquele homem, pois, acreditou e depois partiu. Quando já descia para casa, vieram-lhe ao encontro os seus criados e deram-lhe a nova. O teu filho vive. Observem-se os 3 momentos. Quando já descia, vieram-lhe ao encontro os servos, teu filho vive. Se tu desces, vem-te ao encontro os servos, e te é anunciada a vida do filho. Portanto, descer é coisa boa. Desce de onde? E para onde? Do monte para o vale, da soberba para a humildade. Com efeito, no vale, o Senhor apareceu a Abraão. Os vales abundarão de trigo, diz o Senhor. E Jeremias, vê os teus caminhos no vale. E Isaías, todo o vale será cheio. E ainda Ezequiel, serão como as pombas dos vales. Portanto, enquanto está descendo, vem-lhe ao encontro os servos. Os servos são os 5 sentidos do corpo que devem servir à razão. Se desces, os servos vêm-te ao encontro, isto é, obedecem-te. De fato, se o coração é humilde, os sentidos do corpo são obedientes. Da humildade nasce a obediência. Sempre Ezequiel, no meio dele, isto é, no meio do fogo, via-se uma figura como de eletro. O fogo é a humildade, porque como o fogo abaixa as coisas altas e reduz a cinza àquelas duras, assim a humildade abaixa os soberbos e recorda aos corações endurecidos a palavra. És pó, e ao pó retornarás. Ó humildade! Se pudeste reclinar a cabeça da divindade no seio da virgem pobrezinha, o que haverá de tão alto que não possas abaixar? Hein? E desse fogo procede o eletro da obediência. O eletro, diz Gregório, é composto de ouro e de prata. E quando esses 2 metais são fundidos juntos, a prata aumenta em claridade, enquanto o ouro atenua o seu fulgor. A prata sonora é a palavra do prelado. O ouro é a consciência pura do bom súdito. Quando a palavra do prelado chega ao súdito, ela aumenta o seu esplendor por causa da obediência do súdito, e este, por assim dizer, torna-se pálido com a mortificação de sua vontade. Diz o Salmo, as penas da pomba são prateadas e as penas do seu dorso têm o brilho flavo do ouro. A pomba representa o bom súdito cujas penas são precisamente as palavras do prelado, que o fazem como que voar. De fato, as palavras do prelado, o súdito, como uma pomba, deve imediatamente voar com seu coração e seu corpo. E os prelados prestem atenção, porque suas palavras devem ser resplendentes da prata da humanidade de Jesus Cristo, que foi unida ao ouro da divindade. Com efeito, na figura do eletro é indicado Cristo, mediador entre Deus e o homem. E enquanto a humanidade cresceu na glória da majestade, a divindade atenuou aos olhos do homem o poder do seu fulgor. Os prelados, pois, prateiem suas palavras com a humildade da humanidade de Jesus Cristo, para ordenar aos súditos com bondade, com afabilidade, com prudência e misericórdia, porque o Senhor não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. O Senhor se encontra no tênue murmúrio de uma leve brisa. E assim as penas do seu dorso, que representam a vontade e os sentimentos do súdito, terão o brilho flavo do ouro, isto é, manter-se-ão na mortificação e na pureza. Nós costumamos carregar os pesos às costas. Também o peso da obediência devemos carregá-lo nas costas da paciência. Sobre o meu dorso trabalharam os pecadores, diz o profeta. O prelado iníquo constrói sobre o dorso, isto é, sobre a paciência do humilde súdito. Mas essa construção será sua ruína.
pois constituirá a glória do súdito. Digamos, pois, enquanto o funcionário real descia, os servos vieram-lhe ao encontro. Portanto, da humildade do coração provém o eletro, no qual são fundidos junto a prata e o ouro. A prata simboliza o ressoar da confissão, o ouro, a pureza dos sentidos do corpo. Eis com grandes vantagens provém do abaixar-se na humildade. Naquele momento é-lhe anunciado que o filho vive. Anunciaram-lhe: teu filho vive. Vida vem de vigor. E vida quer dizer também vintenet, conserva a força. A vida do corpo é a alma. A vida da alma é Deus, que dá à alma o vigor e a força, o poder e o saber, para que viva. E queira o céu que nós lhe acrescentemos o querer. Na história natural de Solino, narra-se que nas regiões da Índia existem povos que não necessitam de alimento, mas vivem unicamente do perfume dos frutos silvestres. E quando vão para longe, como proteção, levam consigo aqueles frutos para nutrir-se de seu cheiro. Porque se por acaso inalam um odor desagradável ou fétido, estão certos de que vão morrer. O perfume dos frutos simboliza a vida da alma. Os frutos são a encarnação e a paixão de Jesus Cristo, de quem a esposa do Cântico dos Cânticos diz: guardei para ti, amado meu, os frutos novos e os velhos. Os frutos novos são o nascimento da Virgem, a pobreza do Filho de Deus, o envio da nova estrela, a realização dos milagres. Os frutos velhos foram os escarros, as bofetadas, o fel e o vinagre, os cravos e a lança, que nos espoliaram da antiga velhice, porque, como diz o apóstolo, o nosso velho homem foi crucificado junto com ele. Por isso, quem quer viver, viva com o perfume desses frutos. E no exílio desta peregrinação terrena, para não desfalecer no caminho, leve consigo esses frutos para nutrir-se com seu cheiro. Lemos nas Lamentações: o sopro de nossa boca, o ungido do Senhor, foi preso por causa dos nossos pecados. Tínhamos-lhe dito: à tua sombra viveremos em meio às nações. E o profeta diz no Salmo: abri a minha boca e atraí o respiro. O respiro é chamado em latim spiritus. Quando tu abres a boca na confissão, atrais a ti o Espírito, o respiro de Jesus Cristo, que é a vida da alma, para dela receber a graça. Acautela-te, pois, de atrair o horrível espírito do mundo, o fétido espírito de Cafarnaum, porque serias imediatamente atingido não só pela doença, mas também pela morte. Cafarnaum interpreta-se Campo Gordo. Geralmente a gordura é fonte e mãe da corrupção, a corrupção do fedor, e o fedor é sinal de morte. Abre, pois, a tua boca e atrai a ti o Espírito de Jesus Cristo, que foi preso, amarrado e crucificado por nossos pecados. A sombra de sua árvore, isto é, da cruz, da qual se diz no Cântico dos Cânticos: eu te despertei debaixo da macieira e sentei-me à sombra daquela a quem tanto desejara. Deves descansar do ardor dos vícios, evitando debaixo daquela árvore o sol ardente da prosperidade mundana. E assim, em meio às nações, quer dizer, em meio às tentações da carne e do diabo, viverás sustentado pelo perfume da sua encarnação e da sua paixão. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor. Responderam-lhe: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E a glosa explica: com essa pergunta, não desconfia da misericórdia do Senhor. Deseja, porém, que o poder divino seja conhecido por mais pessoas possível através do testemunho dos servos. Aqui eles respondem à hora 7ª, representando assim o Espírito Santo septiforme, no qual é posta toda a salvação. A febre é chamada assim de fervor, calor, e a figura da luxúria da carne, cujo calor agita o coração e corrompe a carne. De fato, lê-se no livro de Judite que, quando ela entrou na presença de Holofernes, ele foi conquistado ao primeiro olhar. Seu coração se abalou e sentiu-se inflamar de uma grande paixão por ela. Primeiro foi seduzido através dos olhos. Por isso o profeta orava: desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. E no Cântico dos Cânticos: aparta os teus olhos de mim,
porque eles me arrebatam. E no Gênesis está escrito: Sua senhora lançou os olhos sobre José. Os olhos são as primeiras setas da luxúria. Depois o coração se perturba, e assim acende-se a febre da luxúria. Mas, para não morrer com o consenso da mente, ou passando para a ação, o coração é iluminado à hora sétima, quer dizer, com a septiforme graça do Espírito Santo. E então deve crer ele e toda a sua família, isto é, com o corpo e com a alma, que Jesus Cristo é Filho de Deus e que dignou-se libertar a alma de tão perniciosa febre e o corpo de tão miserável contaminação da luxúria. É sobre isso que a segunda parte do Evangelho concorda com a segunda parte da Epístola. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade. Os rins tomam o nome da libido. A libido é chamada assim porque libet, agrada, dá prazer. Eis a febre maldita que reina nos rins e faz o apóstolo dizer: sede, pois, firmes, cingidos os rins com a verdade e revestidos com a couraça da justiça. Dai a cada um aquilo que lhe pertence por direito, para ser desprotegidos pela justiça como por uma couraça, de maneira que não haja nenhuma abertura ao inimigo. E tendo os pés calçados para ir anunciar o evangelho da paz, a fim de que aquele que prega não toque a terra, isto é, não vá em volta a pregar por amor das coisas terrenas. Tendo sempre na mão o escudo da fé. Com efeito, a fé é o escudo sob o qual é protegida com segurança a justiça. Com este escudo podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, isto é, todos os assaltos do diabo que tende a arrastar de vício em vício, como fogo que se propaga. Tomai também o elmo da salvação. O elmo representa a salvação eterna cujo pensamento protege a mente para que não desanime. E a espada do Espírito, isto é, que nos é dada pelo Espírito Santo para ferir o inimigo. Espada que é a palavra de Deus, quer dizer, o seu evangelho. Quem se exercitar e estiver preparado com essas 6 armas, como por 6 horas, será libertado da febre da luxúria pela septiforme graça, como se dissesse a 7ª hora. Coragem, pois, irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor Jesus Cristo que nos faça descer do monte da soberba, apagar em nós a febre da luxúria, a fim de que, com os rins cingidos, recuperemos a saúde e sejamos tornados capazes de chegar à vida eterna. Nolo conceda aquele que é bendito, digno de louvor e glorioso nos séculos eternos, e toda alma liberta da febre cante. Amém. Aleluia.